O Renan Calheiros, na lista da Odebrecht, ele era conhecido por Senhor Justiça. Esse era o apelido dele lá na lista do cartel das empreiteiras. E ele era chamado de Senhor Justiça por causa do grande poder que ele tem no judiciário brasileiro. Esse poder vem de onde? Renan Calheiros, lá em 2016, ele pegou a Polícia Legislativa do Congresso e montou um esquema que ficou conhecido como as maletas do Renan. O Renan, ele usou dinheiro público para fazer uma compra sem licitação de 12 maletas de contra-espionagem. Essas maletas, elas podem tanto impedir que uma conversa seja grampeada, como ela também pode grampear essa conversa. Então, o que o Renan fez lá em 2016, Lava Jato a todo vapor, Renan montou um esquema onde todas as reuniões em que ele participava e todas as reuniões de liderança do Senado, ele chamava a turma para se reunir na casa dele, utilizava essas maletas para impedir que alguém grampeasse a reunião e ele mesmo grampeava as reuniões. Então, com o passar do tempo, Renan se tornou o único detentor dos áudios de todas as maracutaias feitas em Brasília. Com isso, Renan ganhou um poder tão grande que ele chegou ao ponto de ser temido até mesmo dentro do Superior Tribunal Federal. Senhor Justiça. E esse Senhor Justiça acumula mais de 10 processos no Supremo Tribunal Federal e, após ter saído um pouquinho da presidência do Senado, dando lugar ao Eunício Oliveira, que é dono da Confederal, uma transportadora de valores, você não vai ver isso em outro país. Um país onde o presidente do Senado Federal é dono de uma transportadora de valores. Ok, esse vídeo não é sobre o Eunício, vamos voltar para o Renan. O Renan, depois de ter dado uma pequena pausa na presidência do Senado, está querendo voltar. E o que mais tem me estranhado não é nem o objetivo do Renan, porque dele a gente sempre espera o pior, mas sim o silêncio por parte do novo governo que está chegando, silêncio por parte do novo Congresso. Não estou me referindo aqui ao Bolsonaro, não, ao Congresso. Por que o Congresso não tem sugerido nomes para a presidência do Senado Federal? Algumas pessoas falaram no nome do Major Olímpio. Pelo amor de Deus, Major Olímpio! O cara que se elegeu com uma proposta e depois, no segundo turno, mudou o seu foco e começou a apoiar gente da pior espécie, ganhou traindo a sua própria plataforma. É um cara que não é bem quisto nem mesmo pelos apoiadores do Bolsonaro hoje. Major Olímpio não é uma opção saudável. Deixa eu dizer para vocês. Renan Calheiros e Rodrigo Maia. Vocês sabem quem é tranqueira. Vocês sabem quem é a tranqueira do senhor Renan Calheiros. 14 processos em andamento. 14 investigações relacionadas com a Lava Jato. 14. Não é um nem dois, é 14. Tudo travado na Procuradoria-Geral da República. Nada anda. E eu começo a sentir um cheiro de acomodação, de aconselhamentos ao presidente Bolsonaro e ao Sérgio Moro. Tipo, não mexe com isso, porque nós precisamos ter maioria na Câmara e no Senado para a gente conseguir fazer passar as mudanças que são necessárias. Alô? Oi? Olha pro Leudo aqui, alô? Há quantos anos tem esse discurso da gente manter um bom relacionamento com o Congresso, com o Senado e com a Câmara, para que nada do governo federal, nada do executivo fique travado? E os caras têm 20, 30 anos que fazem desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Esses caras fazem chantagem. O que acontece é que o Renan Calheiros ele compra todo mundo através de dossiês, né? Ele sabe podre de muita gente, já fez muitos favores e por isso ele tem muitos parlamentares na mão. Não pode haver uma justiça que funcione num país que mantém liberdade de Renan Calheiros. E tem lá um dossiê, que é a especialidade dele, montado pelo Renan, dizendo que esse cara aí não é muito diferente de mim.
Vale lembrar também que Renan, em um ato de revolta ao se desentender com Gleisi Hoffmann, falou demais e acabou revelando que intercedeu ao STF para evitar o indiciamento dela e do seu marido, Paulo Bernardo. Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal. Ou seja, Calheiros disse ter determinado que o STF livrasse a barra da líder petista e do marido dela, a troco de quê? E se ele tem esse poder sobre os ministros, alguém acha que ele, sendo presidente do Congresso, algum dia vai responder pelos seus crimes? A segunda notícia falando sobre a Gleisi Hoffmann, que agora declara apoio a Renan Calheiros, que está sendo investigado pela Polícia Federal ao comando de Deltan Dallagnol. Veja aqui a notícia, a fonte, publicada no site O Antagonista, cujo título diz assim: PT sinaliza apoio a Renan Calheiros. Acompanhe aqui comigo. Gleisi Hoffmann disse hoje que o PT não tem restrições em apoiar Renan Calheiros para a presidência do Senado, informa o site O Globo. Segundo a petista, o senador alagoano se posicionou alinhado à legenda em pautas, entre aspas, cruciais para os petistas, como as reformas trabalhista e da Previdência, ou seja, contra em ambos. Ela está dizendo aqui que Renan Calheiros foi contra a reforma da Previdência Social e as leis trabalhistas. Sim, nesta frase dela, dá para notar que ela apoia Renan Calheiros, mas Renan Calheiros está sendo investigado pela Polícia Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E Renan Calheiros não pode ser presidente do Senado de jeito nenhum. Há uma campanha nas redes sociais, há uma grande gritaria da população contra essa possibilidade absurda desse homem assumir mais uma vez a presidência do Senado, a mais importante casa do Congresso Nacional. Isso seria devastador para o governo Bolsonaro e, consequentemente, para o Brasil. Estou aqui com o senador Renan, a quem eu trago uma mensagem do presidente Lula de agradecimento por toda a defesa que você, Renan, tem feito do Lula, da sua dignidade, pela sua liberdade e pela sua candidatura. Muito importante esse papel que você está exercendo no plano nacional. O Renan Calheiros é um cara que possui 18 inquéritos no STF, sendo que o STF já arquivou 9. O cara ele é um criminoso conhecido, todo mundo sabe os crimes que ele já cometeu e ninguém consegue pôr a mão em Renan Calheiros. A inclusão foi feita já que a Procuradoria-Geral da República considera que os e-mails mostram atuação concertada de Renan Calheiros e do também MDBista Romero Jucá para beneficiar a empreiteira. A oportunidade que o Brasil teria de poder julgar corretamente Renan Calheiros foi perdida nas últimas eleições, quando em mais uma dessas anomalias, essas bizarrices eleitorais, o povo de Alagoas acabou elegendo para mais 8 anos de mandato, o Renan Calheiros no Senado Federal. Diga-se de passagem, o seu filho também é governador de Alagoas. Esse grande governador, Renan Filho. Muito se fala que ele só foi eleito por causa do filho. O filho acabou elegendo o pai como governador. O filho ganhou por quase 80% lá no primeiro turno. Como é que pode isso? As pessoas não conseguem identificar quão nocivo é colocar pessoas como essa para nos representar no Legislativo e no Executivo. Denunciaram Lula sem provas. Foram além, condenaram Lula sumariamente sem provas. Mas o Renan sempre foi, como presidente do Senado, um homem que me ajudou a aprovar tudo que a gente precisava para melhorar a vida do povo brasileiro. Tudo que esse cara fala tem alguma estratégia envolvida. Tá? Inclusive chegou a elogiar o Flávio Bolsonaro, querendo associar a imagem dele com o Flávio Bolsonaro estrategicamente. Ele não dá nenhuma declaração sem ser friamente calculada. Tá? Tem até uma teoria aí conspiratória que dizem que esse caso do Flávio Bolsonaro foi ele que plantou, porque ele fundou o COAF,
O Renan Calheiros foi o primeiro lá, ele fundou essa instituição em 98 e ele teria muita influência lá, e, enfim, mas aí é a teoria da conspiração. Eu não gosto de falar de coisas que eu não tenho dados para apresentar, mas não duvido nada. Quem pode deter Renan Calheiros? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu remeter à Justiça Federal de Brasília o pedido feito pelo MBL para impedir a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. No pedido, o MBL afirma que, com Calheiros sendo alvo de 14 investigações, não tem idoneidade nem reputação ilibada. A decisão do ministro pontuou que o STF não tem competência para analisar o assunto, deixando o futuro de Renan para ser decidido na primeira instância. Em meio à tentativa desesperada de Renan, com o apoio da grande mídia, de ser eleito presidente do Senado, a PGR denunciou o senador de receber R$1 milhão em propina. O esquema também envolve o empresário Milton Lira, apontado como o operador de Calheiros. O valor teria sido entregue em espécie e faz parte de um pagamento pela aprovação no Senado, guiado na época por Calheiros, de um projeto de interesse da Braskem. Por ironia do destino, na delação premiada de executivos da Odebrecht, o codinome de Renan era Justiça, e a entrega só seria feita mediante a apresentação da senha Justo. Durante a campanha para renovar seu mandato, Renan prometeu que, se eleito, não voltaria a ser presidente da casa. Entretanto, tão logo eleito, começou a se movimentar para retornar ao seu antigo cargo de presidente, que, além de lhe proporcionar um extraordinário poder de barganha, permite-lhe influenciar em toda e qualquer decisão do governo, seja ela qual for. Sem sua aprovação, nada passará no Congresso, muito menos um projeto combatendo a corrupção. Daí a preocupação que todos nós devemos ter em exigir votação aberta no Congresso, para que, se acaso essa verdadeira desgraça aconteça, possamos identificar quem são os inimigos da nação, travestidos de deputados e senadores. Na presidência da casa, Renan fará de tudo para minar o ímpeto reformista de Sérgio Moro, pois sua luta contra a Operação Lava Jato já virou caso de autopreservação e de autossobrevivência, face às inúmeras acusações de que é alvo. Renan, no passado, foi obrigado a renunciar à presidência do Senado para evitar a cassação do seu mandato. Daí a resistência ao seu nome, onde o general da reserva Paulo Chagas lançou manifesto nesse sentido. Os militares sempre valorizaram a honra e a ética como princípios imprescindíveis à carreira. Até a farda, que é apenas uma vestimenta, está irreversivelmente ligada a esses valores. Mas como no Brasil a política é a arte do impossível e a corrupção é um princípio fundamental de nossa administração pública, não será nenhuma surpresa a vitória de Renan para presidir novamente o Senado, inclusive com o apoio do PSL. Vale lembrar que é do interesse do STF que Calheiros seja o presidente do Senado, pois somente o Senado tem o poder de arrancar a toga de ministros do Supremo. Com Renan atolado em processos no STF e com um Supremo composto por vários militantes de toga, as acusações contra o senador alagoano seriam levadas em banho-maria até prescrever, e os togados supremos estariam totalmente protegidos para continuarem tomando as decisões que bem entenderem, como aquela de Marco Aurélio tomada nos últimos segundos antes do recesso, que para soltar Lula colocaria cerca de 160 mil corruptos, bandidos, estupradores, assassinos, assaltantes, sequestradores, etc. nas ruas, mas por uma intervenção discreta do comando do exército não foi adiante. O pior de tudo, sabe o que aconteceu com um ministro que tentou cometer essa atrocidade? Nada. Nada aconteceu ou vai acontecer com o togado. Isso sim é impunidade. Porque eles roubam vergonhosamente da população brasileira. E o Renan não é anjo, e muito menos o Rodrigo Maia. Vocês não se enganem com esses caras. Esses caras não são patriotas. Esses caras só estão lá a serviço do crime organizado. Porque o MDB não é um partido político. O MDB é uma organização criminosa, liderada pelo Michel Temer, pelo Eliseu Padilha, pelo Moreira Franco,
pelo Eduardo Cunha, pelo Lores e por toda essa gente que está envolvida aí. Jader Barbalho, Renan Calheiros, Lobão, Sarney, todo mundo envolvido, todo mundo denunciado. Mas os caras morrem de medo de botar essa gente na cadeia. Vocês não pensem que a prisão do Eduardo Cunha se dá pelas roubalheiras do Eduardo Cunha, se dá por vingança do Eduardo Cunha ter colocado em votação o impeachment da Dilma. Vocês não se enganem. Vocês não se enganem com essa quadrilha. E essa mesma quadrilha permanece no governo do Bolsonaro. A quadrilha do Lava Jato, da Lava Jato, está dentro do governo do Bolsonaro. E eu não estou falando que o Bolsonaro é desonesto. Não. Eu estou falando que a quadrilha da Lava Jato está dentro do governo Bolsonaro. Em no mínimo 2 ministérios. De porta fechada. De porteira fechada. Porque o ministério que foi dado para o Osmar Terra é o ministério dado para a corrupção. Sistematicamente, da corrupção sistemática no governo federal. Ou não é? Ou não são os mesmos? Sempre. O Terra, o Beltrame, que era secretário da Saúde aqui, que agora é o segundo do Ministério da Saúde, todo tempo esses caras estão no poder. Eles dominam a área social e a área de saúde. E daí eu pergunto para vocês, onde é que está concentrada a maior parte do orçamento do governo federal? Na saúde e na parte social. Quem é que manda? Manda o Osmar Terra e os caras do PMDB. E daí os caras ficam bravos comigo, porque eu venho aqui dizer o seguinte, tem coisa errada no governo. Tem gente boicotando o Bolsonaro, querendo tirar, aqui os caras pensam que eu comecei hoje. Os caras pensam que eu sei política de ontem, que eu não consigo fazer leituras. Vamos lá para outra leitura. O Cláudio Humberto hoje está falando já numa mini reforma no Ministério do Bolsonaro. E o único nome citado foi a Damares. Vocês sabem por quê? Ô Luiz Alberto Nunes Freire, pegar pela vermelhona aí. Vocês sabem por quê que a Damares é a primeira citada na reforma ministerial? Porque esse mesmo grupo do Osmar Terra, que está infiltrado no governo Bolsonaro, que é do MDB do Padilha, que é da turma do Padilha, eles querem colocar no lugar da Damares o Alberto Beltrame, que acaba de deixar o governo. É o Alberto Beltrame o nome escolhido pela quadrilha do Centrão e do MDB para substituir a Damares. Vocês acham que eu não vejo isso? Eu não preciso estar em Brasília para fazer essas leituras. Os bandidos querem o contrário. Para isso e por isso se reinventam. Alguém pode acreditar que o MDB realmente conseguirá deixar de ser governista após a posse de Jair Bolsonaro? O partido é camaleônico, conseguiu indicar muitos de seus chamados quadros técnicos para atuar no futuro governo. Espera ampliar a dose de indicações no segundo e terceiro escalões. A ordem geral é não largar o osso, o negócio é fazer qualquer acordo. MDBistas conseguem manter o espaço apenas alegando que são contra o PT. Eles farão barganhas em troca de votos no Congresso Nacional. Ainda mais se emplacarem Renan Calheiros na presidência do Senado. A turma de Sarney não se conforma em perder a hegemonia na área das minas e energia. Por isso, o almirante que se cuide.
O MDB está pronto para causar curtos-circuitos e retomar o poder de que sempre desfrutou no setor energético e mineral. O MDB espera pegar Bolsonaro na curva das negociações políticas. Assim, a nova república teria grandes chances de ter a sua morte adiada, sine die. Teria, porque a esperança é que Bolsonaro não caia neste golpe baixo. Acontece que a pública máquina mortífera está aparelhada não só pelos petistas, mas, sobretudo, pelos tecnocratas MDBistas. Moreira Franco, o famoso gato angorá, emplacou pessoas de confiança em áreas estratégicas do novo governo, principalmente na área econômica e na infraestrutura, de olho nos futuros negócios bilionários das privatizações e concessões. Por tudo isso, persiste a pergunta cheia de ironia. Jura que a velha nova política termina hoje? Repetimos, que Bolsonaro não caia no conto do vigário do MDB. Acabar com a nova república é mais difícil que combater os canalhas da Petelândia. Não será fácil, alguns dizem que é tarefa quase impossível, mas a vitória de Bolsonaro também era. As mídias sociais acabaram com a hegemonia da imprensa. Contra tudo e contra todos os poderosos enraizados no poder, nós vencemos. E agora cabe a cada um de nós participar ativamente dessa mudança. O poder está nas redes sociais e você que está vendo este vídeo faz parte dela. Hoje começa o árduo trabalho do Bolsonaro e de sua equipe de superministros de escrever um novo capítulo na história do Brasil, que finalmente tem a chance de se tornar um país sério. O meu trabalho continua. Obrigado aos amigos que nos permitiram chegar até aqui e seguir em frente. Enfim, feliz 2019 para todos nós! Nós temos tudo para ser uma grande nação. Vambora, pô, vamos mudar esse Brasil. Pode confiar, o Brasil vai dar certo. Atento às chicanas do judiciário que decidiu através de Dias Toffoli a votação fechada para a escolha da presidência do Senado, o jurista Modesto Carvalhosa postou em seu Twitter: Bom dia, o dia começa com mais de 600 mil assinaturas no pedido para voto aberto sim. Vamos compartilhar e mostrar que o Brasil quer transparência. Na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, favoritíssimo para a Câmara, Rodrigo Maia. Acho um absurdo. O Rodrigo Maia acaba de patrocinar um dos maiores escândalos do Brasil, que foi favorecer maus gestores nas prefeituras, fazendo aprovar na Câmara, para se reeleger presidente, uma lei que flexibiliza, que praticamente anula a lei da responsabilidade fiscal. O Bolsonaro, se ele defende realmente uma nova política, se ele quer acabar com a velha política, não pode deixar o Rodrigo Maia se eleger presidente da Câmara. Não que ele tenha o controle sobre o presidente da Câmara, mas ele precisa evitar esse passo para trás, esse recuo. Agora, pior ainda, é o Renan Calheiros querer ser presidente do Senado. Renan Calheiros, que foi serviçal de Collor, de Fernando Henrique, de Lula, é a política velha escrachada. E se reelegeu o senador, ainda elegeu o filho, que tem o nome dele em Alagoas, governador. Ele não pode chegar à presidência do Senado. E não me venha com essa história que a eleição tem que ser secreta, porque isso é previsto no regimento do Senado. Dane-se o regimento do Senado. Dane-se. O regimento do Senado é muito menos importante do que o orçamento da República, do que o desemprego dos brasileiros. Então vamos pensar nisso. Vamos fazer o possível para que o Bolsonaro evite as eleições de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e de Renan Calheiros, presidente do Senado. Está na hora de acabar com a velha política de vez no Congresso. É um retrocesso gravíssimo manter a eleição secreta para o comando do Senado. É democraticamente inaceitável qualquer outra forma de escrutínio que não seja aberta, transparente. Toffoli também negou outro pedido para que a eleição da mesa da Câmara também fosse transparente, sem segredos. Toffoli apenas alegou que a escolha da cúpula senatorial é uma questão interna que deve ser definida pelos parlamentares. O comando do Senado quer o esquema secreto. Assim, não será possível saber em quem cada um dos 81 senadores votará no começo de fevereiro, quando assume a nova legislatura. Toffoli ressalvou que este entendimento valerá até uma apreciação final pelo plenário do STF. Infelizmente, ele agendou para 7 de fevereiro a sessão que irá decidir a polêmica, ou seja, depois da escolha consumada.
Toffoli alegou que, como a eleição da mesa diretora visa a administração da casa, inexiste necessidade de controle externo sobre a forma de votação adotada para sua formação. A omissão da Constituição de 1988 é a responsável pela polêmica. Toffoli ponderou que, embora a Constituição tenha sido silente sobre a publicidade da votação para a formação da mesa diretora, o regimento interno do Senado Federal dispôs no sentido da eleição sob voto fechado. Em síntese, o Senado argumentou e Toffoli aceitou que derrubar a decisão liminar anterior do Marco Aurélio a favor do voto aberto era essencial para preservar a independência do poder legislativo e sua autonomia para editar e alterar seu regimento interno, e os princípios da segurança jurídica e da colegialidade. Resumindo o problema, é a Constituição, vilã e omissa de 1988, que legitima a falta de transparência na eleição para escolhas das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Assim, fica o espaço aberto para as manobras indecentes nos bastidores que podem permitir a eleição sem transparência de Rodrigo Maia e Renan Calheiros. Seguimos na Idade Média da política. Pode soltar aquela vinheta na voz do imortal Ed Mussarif. Brasil! Está prevista no Código Penal Militar vigente uma pena severa para traidores da pátria. Falando em traidores da pátria, após alguns anos mofando na cadeia, Léo Pinheiro põe na roda o judiciário. Finalmente, parecem encerradas as negociações que vinham se arrastando há anos entre o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o Ministério Público Federal. O Executivo entregou políticos de vários partidos e membros do Poder Judiciário. Não há detalhes ainda sobre quem seriam os ministros delatados, porém a matéria publicada lembra que em 2016, Rodrigo Janot cancelou as tratativas do acordo após vazamento de matéria na Veja sobre uma obra que a OAS teria realizado na mansão de Dias Toffoli. Os detalhes envolvendo membros do Judiciário estão guardados a 7 chaves e o ministro Edson Fachin deve decidir a homologação no mês que vem. Em se confirmando uma eventual delação do presidente do Supremo Tribunal Federal, será inevitável a marcha de um cabo e um soldado rumo ao plenário do STF. O desespero de Renan para ser eleito presidente do Senado tem um motivo: escapar da cadeia, já que o posto no Congresso continuará a contar com o foro privilegiado, que garante ao presidente do Senado a tranquilidade de ser julgado apenas pelo lento STF, onde Renan responde a mais de uma dezena de inquéritos que vão prescrevendo sem serem julgados, garantindo a impunidade do político. Falando nisso, dados de doleiro podem ajudar a Polícia Federal a apurar a entrega de dinheiro a Calheiros. A PF pediu mais 60 dias para investigar inquérito que mira o ex-senador Romero Jucá e o senador Renan Calheiros. Os dois MDBistas são investigados por supostas propinas de 5 milhões de reais da Odebrecht, em troca de intervenções dos parlamentares para a conversão em lei de medida provisória que teria garantido vantagens tributárias à empreiteira. Entre as diligências pendentes está a análise de dados do doleiro Vinícius Claret, o Jucabala, responsável pela operação de entregas de dinheiro para a construtora. Cláudio Melo Filho, executivo da Odebrecht, afirmou em delação premiada ter se reunido em 2014 no Senado com Jucá e Renan, oportunidade em que os parlamentares teriam pedido vantagens indevidas para o financiamento de suas campanhas eleitorais naquele mesmo ano. Nas planilhas de repasse da Odebrecht, Jucá é apelidado de Caju e Cacique. Já Renan consta como atleta e justiça. É imoral que um político, que deveria utilizar seu mandato para defender os interesses da população que o elegeu, esteja envolvido em tantos escândalos de corrupção e ainda tenha a petulância de se autocredenciar a comandar o Senado, que tem o dever de barrar essa canalice. Como não podemos confiar nos senadores, a única arma que temos para derrotar a eleição de Renan é o voto aberto. Aí, caso esses senadores eleitos e reeleitos decidam trair a população brasileira, saberemos quem foram os traidores. No Senado, quem teria força para bater Renan? O senador Álvaro Dias sonda a possibilidade de partir firmemente para a disputa da presidência do Senado.
Segundo a revista Época, em mensagens enviadas a parlamentares, o senador defende um legislativo independente e em rejeição a qualquer tentativa de invasão de competência do judiciário. Álvaro Dias ainda não se declara explicitamente candidato, mas fala que essas são ideias que ele acredita que devam ser as do próximo presidente do Senado. O apoio de Jair Bolsonaro ao senador paranaense poderia tranquilamente definir a questão e alijar a pretensão nefasta do coronel alagoano. A grande mídia já lançou sua campanha para eleger seu candidato à presidência do Senado Federal. Em matérias para lá de tendenciosas, lançaram a candidatura do senador Renan Calheiros, afirmando que o MDBista vai ajudar o governo a aprovar as reformas necessárias. Nos bastidores do Congresso, defensores de Renan usam o argumento de que o senador possui excelente articulação política e estaria melhor preparado para assumir a presidência do Congresso. De fato, Renan tem experiência em comandar a casa e tem grande articulação política, mas o que era para ser uma qualidade do senador, na verdade é tudo que deve ser abominado na nova realidade da política brasileira. Renan se utiliza das velhas práticas e estratégias que sempre foram baseadas no toma lá da cá, na barganha, nos interesses pessoais e da máquina de corrupção constituída por políticos criminosos que sempre dominaram o Congresso Nacional. A eleição de Renan seria um desastre para a sociedade, que exige um novo comportamento de seus representantes no Congresso. O Renan não pode ser nosso candidato. A eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado seria um recado cruel ao novo Brasil, que saiu das urnas em outubro. Mas é bom ter em mente que estamos numa democracia e no parlamento as coisas se decidem no voto. O procurador da República, Deltan Dallagnol, entrou de maneira efetiva na luta das pessoas de bem contra a nefasta possibilidade do senador Renan Calheiros vencer a eleição para a presidência do Senado Federal. Com o voto certo de quase a unanimidade dos senadores do Nordeste e o infame apoio do PT, o senador alagoano é um forte candidato e precisa ser barrado. Uma eventual eleição deste elemento representaria um grande abalo contra os projetos anticorrupção que serão propostos pelo ministro Sérgio Moro e contra as reformas necessárias que devem ser efetivadas pelo novo governo. Deltan gravou um vídeo fazendo um apelo para que a sociedade se posicione. Meu amigo, o Brasil precisa de você constantemente exercendo a sua cidadania, inclusive nas férias. Se em 2018 você votou contra a corrupção na eleição de senadores e deputados federais, o teu trabalho não acabou nas urnas. Isso porque em 1º de fevereiro de 2019, eles vão eleger o presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E isso não pode passar despercebido. É como se fosse uma eleição de um presidente da República. Essas pessoas têm um imenso poder. Elas podem, por exemplo, decidir quais projetos de lei vão ou não vão tramitar. Isso me traz duas grandes preocupações. A primeira delas é o fato de que pode ser eleito um senador ou deputado que está sendo investigado por corrupção e por lavagem de dinheiro. E ele pode barrar os projetos contra a corrupção. Isso num contexto em que o novo ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, vai encaminhar ao Congresso Nacional, em 2019, projetos contra a corrupção, contra a impunidade e contra o crime organizado. A segunda grande preocupação que eu tenho é o fato de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, autorizou que a eleição dos presidentes das casas legislativas seja feita por meio de voto secreto dos senadores e deputados federais, o que favorece a eleição de enrolados com a justiça e dos investigados. Esse voto secreto, no meu entendimento, contraria a Constituição Federal, que determina a regra de transparência e de publicidade. Mais ainda, o voto secreto impede que os senadores e deputados prestem contas adequadamente da sua atuação. Impede ainda que nós, brasileiros, exerçamos o nosso direito de fiscalizar a atuação dos nossos representantes, senadores e deputados. Por tudo isso, eu, Deltan, hoje estou assinando um abaixo-assinado em favor do voto aberto na escolha dos presidentes das casas legislativas e quero deixar o meu incentivo para que você faça o mesmo por meio do link que vai constar nesse post. Um grande abraço a todos vocês. Porque você, o Onyx e o Rodrigo Maia são a mesma coisa. O pessoal fala no Rodrigo Maia, mas quem está criando essa candidatura está dentro do lado do Bolsonaro. Agora o Paulo Guedes está apoiando. Paulo Guedes está apoiando inclusive o Renan Calheiros. Ah, isso é a velha política, gente. Apoiar o Renan Calheiros
É a política mais antiga do Brasil. O Renan Calheiros está no poder, mandando desde o governo Collor. Quando ele foi líder do Collor e quando o Collor fraquejou, ele passou para a oposição. Lá no governo Collor, ele surge como deputado federal por Alagoas. Exatamente quando se elege o Collor, se elege o Renan Calheiros, deputado federal. Primeiro mandato dele. Líder do governo Collor. O Collor fraqueja, ele aparentemente briga com o Collor e passa para a oposição do Collor. Mas daí tem o MDB, o PP, o Solidariedade, o PTB, tudo isso aqui não diz que apoia o impeachment, mas por trás fica fazendo chantagem. Ó, presidente, me dá uns cargos aí, porque o senhor sabe, né? O senhor vai precisar de nós lá na Câmara para que o impeachment não ande. E daí? E qual é a confiança que se tem no Rodrigo Maia? Se prenderem o sogro do Rodrigo Maia, porque eu tenho que dizer para vocês, o Rodrigo Maia é genro do Gato Angorá, do Moreira Franco. Não, tem que ter paciência, o negócio é muito complicado.